Um Boeing 737 saiu de Marabá para Belém. Era um voo curto, quase uma linha reta para o norte. Só que o avião virou para o oeste. O copiloto chegou a pedir 3 vezes para voltarem. Um passageiro também percebeu que a direção estava errada e se ofereceu para ajudar. Os dois foram ignorados. Quando finalmente admitiram o problema, já não sabiam onde estavam. E o combustível estava acabando. 3 de setembro de 1989. O voo 254 da Varig tinha começado em São Paulo e faria várias escalas até Belém. Era o tipo de rota que passava o dia pousando e decolando. Uberaba, Uberlândia, Goiânia, Brasília, Imperatriz e Marabá. Em Brasília houve uma troca de tripulação. O comandante César Garcês e o copiloto Nilson Zilli assumiram os últimos trechos. Até Marabá, tudo correu normalmente. Faltava apenas a etapa final, que deveria durar menos de 1 hora. Enquanto o avião era preparado, Garcês consultou o plano de voo impresso pela Varig. Ali estava o rumo que deveria ser colocado nos instrumentos depois da decolagem. 0270. O problema é que a companhia tinha mudado recentemente a maneira de imprimir esses números. Antes, o rumo aparecia com 3 algarismos. Depois da mudança, passou a aparecer com 4, incluindo a casa decimal, mas sem uma vírgula que deixasse isso claro. Então 0270 significava 0,27, 0 graus. Só que Garcês leu aquilo como 270 graus. Não foi um erro de digitação de um único lado. Ele ajustou o próprio instrumento para 270. E Zilli confirmou o mesmo valor no painel dele. Como os dois lados mostravam a mesma coisa, o dado pareceu conferido. Mas 27 graus apontavam para o norte, em direção a Belém. 270 graus apontavam para o oeste. Às 5h35 da tarde, o avião decolou de Marabá e seguiu exatamente o rumo que os pilotos tinham colocado. O Boeing não estava com defeito. Os instrumentos estavam fazendo o que receberam ordem para fazer. Dentro do cockpit, tudo parecia funcionar. 15 minutos depois, Zilli tentou sintonizar os sinais de navegação de Belém. As agulhas não apontaram para a cidade. Isso poderia ter chamado a atenção, mas sinais de rádio naquela região nem sempre tinham um grande alcance. A explicação mais fácil era que Belém ainda estava longe demais. Outra oportunidade apareceu quando chegou a hora de preparar a aproximação. O procedimento normal seria abrir a carta de Belém e conferir as informações em voz alta. Nessa carta, o rumo correto aparecia como 027. Essa conferência não foi feita naquele momento. O avião continuou para o oeste. Quando tentaram falar com o controle de Belém pelo rádio comum, ninguém respondeu. Eles já estavam longe demais para aquele tipo de comunicação. Usando um rádio de maior alcance, finalmente conseguiram contato. E durante uma dessas chamadas, a própria tripulação informou que mantinha a proa 270. Era a direção errada sendo dita em voz alta, mas Belém não tinha radar para verificar onde o avião realmente estava. O controle dependia das posições informadas pelos próprios pilotos. A contradição passou sem ser percebida, e o voo recebeu autorização para continuar descendo. O horário previsto de chegada passou. Nenhuma luz apareceu do lado de fora. Zilli, então, começou a comparar o que via pela janela com as cartas. Havia um rio lá embaixo, mas o desenho dele não combinava com os rios próximos de Belém. O copiloto chegou a sugerir que voltassem. Garcês decidiu continuar. Uma das preocupações era voltar a Marabá com a fumaça das queimadas que já tinha dificultado o pouso anterior. Zilli argumentou que poderiam fazer a aproximação usando os instrumentos. Mesmo assim, não voltaram. O ambiente entre os dois foi piorando. O clima já estava num ponto em que eles poderiam chegar às vias de fato dentro da cabine. Isso é exatamente o contrário do que se espera de uma tripulação. Um piloto questiona, o outro confere, e os dois resolvem o problema juntos. Ali, a hierarquia falou mais alto. E não eram apenas os pilotos que estavam desconfiados. Um passageiro acostumado àquela rota percebeu que o avião parecia seguir na direção errada. Ele falou com uma comissária e se ofereceu para entrar no cockpit e conversar com os pilotos. Naquela época, uma visita à cabine não era algo absurdo como seria hoje. A comissária levou o pedido até a frente. Os pilotos não permitiram a entrada. Talvez o passageiro não soubesse dizer onde estavam.
talvez também não conseguisse resolver nada. Mas era mais uma pessoa dizendo, de fora, que alguma coisa não batia. E mais um aviso que não mudou o rumo do avião. Depois de mais de 2 horas de voo, Zilli finalmente abriu a carta de aproximação de Belém. Foi aí que viu o número 027, não 270. Ele mostrou a carta ao comandante e o confrontou pelo que tinha acontecido. Garcês não respondeu. Fez um sinal para que ele ficasse em silêncio e apontou para o gravador de voz da cabine. Zilli interpretou aquele gesto como sinal de que o comandante já tinha percebido o erro, mas não queria falar sobre ele diante do gravador. Não dá para saber exatamente quando Garcês entendeu o que tinha acontecido. O que se sabe é que mesmo depois de identificarem o rumo correto, eles continuavam sem conhecer a própria posição. Dar meia volta já não significava simplesmente voltar para Marabá. Depois de tantas mudanças de direção, descidas e tentativas de seguir sinais de rádio, eles já não tinham certeza de onde partir. Alguns desses sinais criaram ainda mais confusão. Ao tentarem sintonizar emissoras de Belém, os instrumentos captaram estações de outras regiões que transmitiam em frequências parecidas. Como os pilotos não confirmaram corretamente a identificação dos sinais, seguiram indicações que pareciam levá-los para uma cidade, mas os afastavam ainda mais. O voo, que deveria durar cerca de 50 minutos, já passava de 2 horas. E agora havia um limite que nenhum mapa conseguiria mudar: o combustível. Faltando poucos minutos, Garcês chamou a chefe de cabine e contou o que realmente estava acontecendo. Não havia aeroporto à vista. As comissárias precisavam preparar todos para um pouso forçado. Pouco depois, o comandante falou aos passageiros pelo sistema de som. Explicou que estavam com problemas de orientação, que o combustível estava chegando ao fim e que pousariam onde fosse possível. Então encerrou o comunicado assim: pela atenção, muito obrigado e que todos tenham um bom final. Bom final. Foi essa na expressão que ficou dentro da cabine enquanto os passageiros esperavam para descobrir o que havia na escuridão abaixo deles. O manual do Boeing trazia orientação para um pouso na água, mas não ensinava como colocar um 737 dentro da floresta. Os pilotos decidiram manter o avião nivelado e esperar os motores pararem. Depois, usariam a velocidade restante para planar sobre as árvores. Primeiro, um motor apagou. Cerca de 12 minutos depois, o outro também parou. Sem a alimentação normal, parte dos sistemas deixou de funcionar. Os pilotos usaram a energia das baterias para manter os instrumentos essenciais durante a descida. Na cabine, o ruído contínuo dos motores desapareceu. O Boeing seguiu planando no escuro até alcançar as copas. As árvores arrancaram as asas e abriram a fuselagem antes que o avião parasse no meio da mata. Não houve incêndio porque praticamente não restava combustível. Das 54 pessoas a bordo, 42 sobreviveram. 12 não resistiram. Mas o pouso não encerrou o problema. As equipes de busca procuravam com base nos últimos lugares que a tripulação dizia tentar alcançar. Os destroços estavam no norte de Mato Grosso, a aproximadamente 1.100 quilômetros de Belém. Na manhã seguinte, os sobreviventes retiraram do avião o transmissor de emergência. Aquele modelo não era ativado pelo impacto. Precisava ser colocado em líquido. Eles improvisaram usando água de gelo derretido e até urina. Um rádio portátil ajudou a confirmar que o sinal estava sendo transmitido. Mesmo assim, a mata fechada escondia tudo. Sinalizadores e fumaça mal conseguiam ultrapassar as árvores. Na terça-feira, 4 sobreviventes saíram a pé para procurar ajuda. Com o auxílio de um garimpeiro, chegaram à fazenda Curumaré e conseguiram avisar as autoridades. Só então as buscas foram direcionadas ao ponto certo. Um avião da FAB localizou os destroços e começou a retirada de quem ainda estava na floresta. É tentador resumir essa história dizendo que um Zero derrubou um avião. Só que o Zero foi o começo. Depois dele vieram o sinal de Belém que não apareceu, a carta que não foi conferida, o rio que não combinava, os pedidos do copiloto, o passageiro que tentou avisar, a direção errada dita pelo rádio e a dificuldade de admitir o que estava acontecendo. O voo 254 não foi parar na floresta por causa de um único segundo de distração. Ele chegou até lá porque,
durante horas. Cada chance de interromper o erro passou sem conseguir interrompê-lo. E talvez seja isso que torna essa história tão difícil de esquecer. Não foi apenas um número lido de forma errada. Foi tudo o que aconteceu depois que alguém começou a desconfiar dele.